Caríssimos católicos, apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Jesus fundou a Igreja Católica em Jerusalém no ano 30. No Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, minha no singular, não minhas no plural, diz a palavra de Deus. Vamos agora refletir sobre as curiosidades sobre o inferno, terceira parte, segundo os ensinamentos dos santos doutores da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila. São 50 curiosidades. Estamos agora na terceira e última parte e vamos refletir da 35ª até a 50ª curiosidade sobre o inferno. A 35ª curiosidade: a ferida dos condenados ao inferno é incurável. Isso mesmo, a ferida dos condenados ao inferno é incurável, porque eles mesmos recusam a cura. Eles não aceitam a ajuda de ninguém, principalmente o perdão de Deus, caso pudesse acontecer. São revoltados e cheios de ódio, rebeldia total contra o bem. Deus ama as almas que estão no inferno, mas elas o odeiam. Isso mesmo, Deus ama as almas que estão no inferno, mas as almas dos condenados odeiam o Criador, odeiam a Deus. 36ª curiosidade: no inferno, o que mais se deseja é a morte. Os condenados desejam a morte, mas não morrerão. Sofrerão milhões e milhões de anos, nunca sairão do inferno e nunca morrerão. A alma não morre no inferno. Mesmo no inferno, no meio do fogo, a alma continua sendo imortal. Isso mesmo, a alma não morre no inferno. Mesmo no inferno, nas chamas do inferno, no meio do fogo, a alma continua imortal. A alma não morre no inferno. 37ª curiosidade sobre o inferno: assim como o pastar, os rebanhos comem apenas as pontas das ervas e deixam a raiz, assim a morte devora os condenados, mata-os a cada instante, mas conserva-lhes a vida para continuar a atormentá-los com o castigo eterno. O condenado ao inferno morre continuamente sem morrer nunca. Isso mesmo, o condenado ao inferno morre continuamente sem morrer nunca. 38ª curiosidade sobre o inferno: o condenado não terá quem dele se compadeça. Estará sempre a morrer de angústia e não encontrará compaixão de ninguém. Os condenados ao inferno, mesmo se for a mãe, o pai e os irmãos, o esposo, a esposa, o namorado, a namorada, nada poderá fazer para o outro condenado, senão odiá-lo para sempre. Ninguém vai se compadecer do outro
no inferno. Até o padre, isso mesmo, até um padre que se condena ao inferno, não poderá se compadecer dos fiéis que foram para o inferno por culpa dele. Pelo contrário, os fiéis vão acusá-lo para sempre, principalmente esses padres que adulteram a palavra de Deus para pregar abobrinha para o povo, para pregar uma mensagem vazia e mentirosa. Estimados católicos, esses fiéis vão dizer para o padre lá no inferno: estamos aqui e a culpa é sua, que não corrigiu os nossos vícios e pecados. No inferno, os filhos também acusarão os pais, se os pais foram os culpados da condenação deles. A filha vai dizer para a mãe: aquela mini saia que a senhora comprou e me deu de presente foi a causa da minha condenação. E o filho vai dizer para o pai: aquela revista pornográfica que o Senhor me presenteou no dia do meu aniversário foi a causa da minha condenação, e a briga será eterna, a acusação será eterna. A 39ª curiosidade: os condenados ao inferno gritam na prisão infernal, mas ninguém se aproxima para libertá-los. É impossível libertar uma alma que está no inferno. É impossível. 40ª curiosidade: se um anjo fosse dizer a um condenado ao inferno: sairás do inferno quando tiverem passado tantos séculos, quantas gotas houver de água na terra, em todos os oceanos, as folhas nas árvores e a areia nos desertos e nas praias, o condenado se alegraria tanto como o mendigo que recebesse a boa notícia de que ia ser rei. Com efeito, prezado católico, passarão todos esses milhões e milhões de séculos e outros inumeráveis a seguir, e contudo, o tempo de duração do inferno estará sempre no seu começo, porque o inferno é eterno. 41ª curiosidade sobre o inferno. No Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículo 48, fala do verme que não morre. Isso mesmo, fala do verme que não morre. Que verme é esse? Este verme que não morre significa o remorso da consciência dos condenados, o qual há de atormentá-los eternamente no inferno. Vão dizer: perdi o céu por minha culpa. Por que brinquei com a graça de Deus? Por que não mudei de vida? Por que não rezei mais? Por que não confessei os meus pecados com frequência? Por que vivi em adultério? Por que me masturbava todos os dias no banheiro? Estou aqui com os demônios e a culpa é minha, somente minha. Mas será tarde. Esse é o verme que está em Marcos 9,48. Esse é o verme que não morre, o remorso da consciência. 42ª curiosidade. Há 3 remorsos que principalmente atormentarão os condenados ao inferno. Isso mesmo, há 3 remorsos que principalmente atormentarão os condenados ao inferno. Primeiro, o pensar no nada das coisas pelo qual se condenou. Isto é, desprezou a Deus e o céu para seguir
o lixo do mundo, as novelas, o carnaval, esses forrós de ponta de rua, a bebedeira, o namoro escandaloso, a prostituição, a fornicação e outras coisas, outros lixos que o mundo oferece. Segundo, no pouco que tinha a fazer para salvar-se, isto é, confissão, comunhão, rezar, fazer o bem e outros meios. Terceiro, no grande bem que perdeu, isto é, perdeu a Deus, perdeu o céu, perdeu tudo, perdeu todo o bem. São os três remorsos que principalmente atormentarão os condenados ao inferno. 43ª curiosidade. Os condenados soltarão gemidos e clamores ao ponderar que por prazeres momentâneos e envenenados perderam um reino eterno de felicidade que é o céu e se veem condenados para sempre à contínua e interminável morte. 44ª curiosidade. O condenado ao inferno sofrerá muito ao recordar-se da causa de sua condenação, de sua ruína. Ele vai dizer: perdi a minha vida, joguei fora a minha vida, é impossível recuperá-la. Essas pessoas que passam horas e horas vendo as novelas podres e filmes pornográficos, ao invés de aproveitar o tempo para rezar o Santo Terço, para participar da Santa Missa, para meditar as 7 dores de Nossa Senhora, para meditar a Via Sacra, para ler a Bíblia, a vida dos santos, estudar o catecismo e outros meios. O que essas pessoas vão dizer para Deus na hora do juízo? Quando elas comparecerem com as mãos vazias diante do Criador, e Ele perguntar: o que você fez da vida que eu te dei? O que você fez do tempo que eu te dei para salvar a sua alma? O que essas pessoas vão dizer para Deus? Mentir para o Criador? Impossível, porque Deus é a verdade e não aceita mentira. São Pio X, estimado católico, ele diz que o católico, presta atenção, ele diz que o católico que não estuda a doutrina católica por preguiça e desprezo comete pecado mortal. Você quer conferir? Abra o Catecismo Maior de São Pio X no número 5, ou então procura na internet, Catecismo de São Pio X, Catecismo Maior, número 5, diz que o católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, comodismo, desprezo, comete pecado mortal. E o pior é que o católico que não estuda, aí vem um protestante que também não sabe nada, mas vem com a Bíblia e consegue seduzir esses católicos, consegue fazer a cabeça deles, ou melhor, apodrecer a cabeça deles, porque não sabe nada. O católico entende muito bem de novelas, de pornografia, de botecos, de carnaval, de forró, de bagunça, de revista pornográfica, mas não entende nada da doutrina católica. Aí vem um protestante, um muçulmano, um espírita, um mundano, um satanista e coloca minhoca na cabeça do católico, porque é um tapado, é um burro, não conhece a doutrina católica. Infelizmente é assim. Caríssimos católicos, na 45ª curiosidade sobre o inferno diz: mergulhado nas chamas do inferno, o condenado dirá: se eu tivesse mortificado para não olhar aquela revista pornográfica, se tivesse vencido o respeito humano, isto é, aquela vergonha de trabalhar para Deus,
ou tal amizade não me teria condenado. Se eu tivesse confessado todas as semanas, se tivesse frequentado as associações piedosas, se tivesse feito todos os dias uma leitura espiritual, e se tivesse recomendado a Jesus e a Maria, não teria recaído em minhas culpas. Muitas vezes resolvi fazer tudo isso, mas infelizmente não perseverei. Iniciava a prática do bem, mas em breve desprezava o caminho começado. Por isso me perdi, estou no inferno para sempre e a culpa é minha. 46ª curiosidade. O condenado, porém, deverá reconhecer que no estado em que se acha de condenado já não há remédio. Está tudo perdido, isso mesmo, está tudo perdido para o condenado. Ele foi criado para ser santo, para ir para o céu, para ser de Deus, mas de livre e espontânea vontade escolheu o inferno. O demônio, prezado católico, não obriga ninguém a pecar. Ele tenta, mas a decisão é da pessoa, a decisão é nossa. Deus também não obriga ninguém a pecar, não obriga ninguém a cometer pecado, como está no livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículos 11 e 12. Não digas, é o Senhor que me faz pecar, porque Ele não faz aquilo que odeia. Não digas, é Deus que me faz errar, porque Deus não tem necessidade de um homem pecador. Conferir, livro do Eclesiástico, capítulo 15, versículos 11 e 12. Então, estimado católico, Deus também não obriga ninguém a pecar. Ele não faz o mal. Deus não faz o mal, mas Deus permite a maldade. Deus está por trás de tudo o que acontece, até do coronavírus. Isso mesmo, Deus está por trás de tudo o que acontece, até do coronavírus. Tudo que acontece nesse mundo é vontade de Deus ou permissão dele. Repito, tudo que acontece nesse mundo é vontade de Deus ou permissão dele. E não adianta brigar com Deus, não adianta. Ele, o nosso Criador, sabe o que está fazendo. Muitos dizem que Deus é mau. Os rebeldes dizem que Deus é mau. Deus não é mau. Quem fala mal de Deus, quem fala isso é que não presta, é que não vale nada. 47ª curiosidade sobre o inferno. Como espadas agudas atuarão sobre o coração do condenado as recordações de todas as graças que ele recebeu aqui na terra e que chutou tudo, que desprezou tudo. Quando enxergar que já não é possível reparar a sua ruína eterna, a condenação eterna, vai dizer no meio das chamas: recebi tantas graças de Deus e joguei tudo fora. Recebi tantas graças do meu Criador, que me criou para a santidade, e joguei tudo fora. Ao invés de rezar, fui no forró. Ao invés de ir na missa, fui no carnaval. Ao invés de fazer o bem, fiz a maldade. Ao invés de confessar, cometi pecado. E assim por diante. 48ª curiosidade. Maior aflição, entretanto, sentirá o condenado ao reconhecer que perdeu a glória e o sumo bem, que é Deus,
que perdeu o céu e perdeu também a Deus. Não por acidentes de má sorte, nem pela malevolência de outros, por fofoca, calúnia, nada disso, mas por sua própria culpa. Ele vai dizer: estou no inferno e a culpa é minha. Eu que não fiz o bem, fiz o mal no lugar do bem. O condenado verá que foi criado para o céu e que Deus lhe permitiu escolher livremente a vida ou a morte eterna. O condenado verá que teve em sua mão faculdade de tornar-se para sempre feliz e que, apesar disso, quis lançar-se por sua própria vontade, por sua livre vontade, naquele abismo de suplício, donde nunca mais poderá sair e do qual ninguém o livrará. 49ª curiosidade. Um dos tormentos do inferno é a contínua escuridão, trevas, escuridão, um terrível cheiro sufocante. E embora haja escuridão, os demônios e as almas dos condenados veem-se mutuamente e veem todo o mal dos outros e o seu próprio mal. 50ª curiosidade sobre o inferno, a última. Existem no inferno terríveis prisões subterrâneas, abismos de castigo, onde um tormento distingue do outro tormento. Estimados católicos, essas foram as curiosidades sobre o inferno, segundo os ensinamentos dos santos doutores da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, Santa Catarina de Sena e Santa Teresa d'Ávila. Não adianta os pregadores modernos e omissos negarem a existência do inferno. O inferno existe. A Bíblia fala do inferno 70 vezes. Dessas 70 vezes, 25 vezes nos evangelhos. O católico deve abraçar toda a doutrina católica, não ficar escolhendo o que lhe agrada. A doutrina católica não é uma feira onde você escolhe o que lhe agrada. O católico que nega a existência do inferno não é católico. E você, católico, você que ama a Igreja Católica, você que quer se salvar, a partir de hoje, estude a doutrina católica, mas estude de verdade, com total dedicação. Como eu já falei, no Catecismo Maior de São Pio X, número 5 diz que o católico que não estuda por preguiça, comodismo, relaxamento, desprezo, ele comete pecado mortal, ele comete pecado grave.